Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Gente, eu tô tão feliz, olha só, hoje antes de vir aqui com vocês, olha só que eu recebi, olha que Bíblia maravilhinda, olha só que Bíblia maravilhinda do Rei das Bíblias. Muito obrigada, Alex, ao pessoal aí do Rei das Bíblias. Olha que Bíblia linda, gente, toda cheia de glitter, toda cheia de glitter. Olha que linda, toda dourada, que fantástico, né? E hoje nós vamos dar continuidade à terceira de João, a terceira carta, a terceira epístola universal de João, a terceira epístola católica de João. Se tu ainda não és inscrito neste canal Bíblia com Francisca, eu te convido a inscrever-se neste canal, porque ele é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Acionar o sininho das notificações e vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Então, já acionou o sininho aí das notificações? Já acionou os balangandãs da Dona Francisca, para que tu possas vir participar aqui desta comunidade digital que cresce a cada dia? Então, vou dar continuidade à terceira epístola de João, tá bom? Mas antes também eu quero indicar para vocês, para as meninas, já faz um tempinho que eu não indico algumas coisas aqui. Hoje eu vou indicar esse aqui é um blush, já tô usando ele, um blush que se chama Sunbasque, que é da MAC. Eu indico para que vocês possam, sei lá, fazer uma visita no Shopping Top, lá na Avenida Paulista, e procurem a Sky. Sky é a moça que faz, né, que apresenta os produtos da MAC lá nesse shopping, tá bom? Então, MAC, um beijo pra você. E é isso, estou usando sim, maravilhoso, eu gosto, esse já é o terceiro que eu utilizo. A MAC, todos nós, quem gosta de maquiagem, conhece os produtos da MAC. Qualquer shopping, em qualquer lugar você pode comprar os produtos da MAC, né, para fazer suas makes, enfim, maravilhosas e tudo mais, tá bom? Então é isso, tendo dito isto, já esperei, dei uns minutinhos aí para que vocês possam pegar sua água, seu chá, seu tererê, a sua champanhe, o seu vinho, né, o seu cappuccino, o seu macchiato. Enfim, não sei com que você vai me acompanhar, sua água. A água é bom, né, gente? Porque é o sorvete universal, vocês sabem disso. Então, é isso. Não sei com que vocês vão me acompanhar de drink, de bebida, mas é isso. Vem tomar dessa, vem matar sua sede nesta fonte inesgotável de conhecimento, que é um tesouro da palavra de Deus e palavra também humana, tá bom? Vamos lá? Terceira João. Então, olha só, eu vou fazer uma introdução rápida, né? Que não muda muito de uma para outra. Vamos lá. Depois eu vou fazer as correções a respeito do vídeo anterior, tá bom? Em relação a segunda de João, que eu já terminei. Agora eu vou ler a terceira. Então, olha só. Esta carta completa o quadro das três cartas, ou três epístolas, né, joaninas. Seu autor apresenta-se como o presbítero. Depois eu vou explicar também o que significa presbítero, tá bom? Que é uma palavra grega. Presbítero, da mesma forma, na segunda carta. Por outro lado, das três cartas, esta é a única a explicar seu destinatário. O presbítero a escreve ao amado Gaio. Também vou explicar a respeito de Gaio, essa palavra e este nome, Gaio, tá? Conforme João 3, terceira João 3:1, tá?
A questão de fundo da terceira carta de João é o quê? É a acolhida dos pregadores itinerantes, dos missionários, dos peregrinos, tá? Nesse tempo, o cristianismo prezava esse método missionário, apesar dos problemas que podiam surgir. As vantagens teriam pesado mais, né? Que podiam surgir, quer dizer, ele diz assim, ó, apesar dos problemas que podiam surgir, as vantagens teriam pesado mais. Uma delas seria a formação de redes de comunidades, né, comunidades de base, vamos dizer assim, como antigamente existia aqui no Brasil, nos anos 80, por aí, né. Então ele diz assim, seria a formação de redes de comunidades, impedindo o isolamento e dificultando que a liderança fosse exercida como dominação, ou seja, em nenhum ensinamento de Jesus a dominação deve existir, tá? Manipulações, essas coisas todas, principalmente pelos líderes, tá? Seja ele de qualquer segmento cristão, tá bom? Diz assim, ó, aqui o que a carta fala, impedindo isoladamente, dificultando que a liderança fosse exercida como dominação. Esse tema parece típico do cristianismo no final do século I, quando a carta teria sido escrita, ou seja, aí tem uma informação legal, essa carta foi escrita no século I, tá, gente? Então é muito tempo aí, né? Quando a carta teria sido escrita. Quanto ao local da composição, uma antiga tradição a situa em Éfeso. Também vou explicar um pouco a respeito de Éfeso, tá bom? Que é uma cidade na Turquia. Atualmente é na Turquia, mas antigamente fazia parte da Grécia, tá bom? Situa em Éfeso, no mesmo modo que o conjunto da obra joanina, né? A obra de João. Bom, vou lá, eu vou ler, agora eu dei a explicação da introdução, tirado a Bíblia das Paulinas, tá bom? Então, se você ainda não tem a sua Bíblia das Paulinas, aí aí nos vídeos anteriores tem links das Paulinas, inclusive tem também uma indicação bibliográfica deste livro aqui, a primeira carta de João, crer em Jesus Cristo e amar uns aos outros. Esse segundo eu sempre enfatizo que é mais complicado, né, gente? Amar o próximo, amar o outro, não quer dizer que você vai fazer social com aquelas pessoas que não te suportam, entendeu? Então, se a pessoa fala mal de você, te esculhamba, quer ver você morta, e você vai ficar fazendo social com ela, você não vai. Você não é tonto, né? Você tem que ser sagaz como uma narragem, mas também tem que ser leve como uma pomba. Isso Jesus já nos ensina, tá? Então, olha só, essa é a primeira, um livro de apoio para vocês, aí é da doutora Zuleika Silvano, ela é irmã Paulinas também. Tem um outro livro que eu também quero indicar para vocês, leia a Bíblia como Literatura, do Cássio Murilo Dias da Silva. Ele é um excelente biblista também. Ele, se eu não me engano, ele é padre da Igreja Católica, mas esse livro aqui é maravilhoso, tá? Procurem aí também, ele é da Edições Loyolas, procurem o site da Loyolas, para que você possa interar. Eu sempre digo também aqui para vocês, leiam a Bíblia como literatura, para que vocês não entrem naquele, enfim, em outros sistemas que, como a Bíblia é, tá? Então, ele é bem interessante aqui, esse livro dele, Cássio Murilo, chama-se Leia a Bíblia como Literatura. Aproveita já, procura ele aí na internet, chama ele para dar palestra aí para vocês, mas paguem bem, por favor. Não sejam mesquinhos, não sejam pessoas que não são generosas. Vocês vão ver aqui nessa carta que a generosidade de um deles aqui vai estar bem aflorada. Então, sejam generosos com as pessoas que vão ensinar vocês, né? Entendeu? Que vão entregar conteúdos bons para vocês. Não fiquem só recebendo de graça, tá? As pessoas precisam viver.
precisam se alimentar, precisam viver dignamente, tá bom? Não fiquem aí só recebendo e esquecendo de fazer a transferência bancária lá para o palestrante ou para o professor, até aqui também, tá bom? Então, já sabem, tem aí os endereços das contas e tudo mais. Tem Pix, tem tudo que vocês quiserem. Hoje em dia não dá para você... eu vou receber isso aqui de graça, vou lá ficar horas e horas assistindo uma aula e vou embora. Não é assim, gente. Isso não é generosidade. E aí, como que você quer ter prosperidade se você nem agradece? Agradecer é uma forma de abençoar também a vida das pessoas, tá? Que estão neste meio também digital, colaborando para o conhecimento de vocês e o crescimento de vocês também. Bom, então vamos lá. A terceira epístola universal de João. Resumo da epístola, de novo a mesma coisa que eles escrevem. Cada um, em cada tradução eles escrevem uma. Eu vou usar essa daqui, ó. Vou ler essa daqui, a Bíblia Sagrada, lá do Rei das Bíblias. Achei legal a letra, imensa. Adorei. Gostei muito disso aqui. Vamos lá, a terceira epístola universal de João. Resumo da epístola, né? Vocês vão escutar o barulhinho, mas é do meu ar ali, que, né? Enfim. Não sei como é que é na sua cidade, mas aqui cai a chuva e tem um calorão, pelo menos na minha cidade de Manaus, é assim, choveu, depois vem um calor abafado, horrível, terrível, e aí você fica só por Jesus, você vai passar os creminhos, o negócio cai, né? Fica lambuzento. Aqui em São Paulo não, eu estou em São Paulo, tá? Para você que não me conhece, eu vivo em São Paulo, mas eu sou de Manaus, eu sou lá da Amazônia, tá bom? Sou de Manaus, da capital mesmo. Ai, é verdade? Outro dia o moço me perguntou, é verdade que as onças andam no meio do povo e tudo mais, e vocês andam só de tapa-sexo lá no Amazonas? Eu digo, gente, parem de assistir essas notícias fake news aí. Manaus é uma cidade de médio porte, gente, e tem de tudo, e não é assim. A floresta é afastada, tem uns bichos, tem tudo, mas as pessoas são civilizadas, tá? Tem educação, assim como eu tive educação, tá bom? Então é isso, fui ensinada, muito bem educada pelo meu avô, pela minha avó, pela minha mãe, pelo meu pai, enfim, pelos meus tios, pelas minhas primas, enfim, eu tive educação, gente. Às vezes eu chuto o pau da barraca aqui com vocês pra ver se chama a atenção de vocês para certas coisas, mas isso não significa que eu não fui educada, tá bom? Eu fui educada, tanto que eu nasci. Depois eu falo mais com vocês a respeito disso, tá bom? Sempre gostei de ler muito, sempre tive livros na minha vida, na minha casa. Foi muito interessante que quando eu vim para São Paulo, depois a minha mãe me mandou minhas caixas e caixas e caixas de livros de todo jeito. Eu lembro que eu tinha uma coleção de livros que era tudo com linguagem do português de Portugal, né? Ensinava de tudo essa coleção de livros, até como cuidar de uma casa, enfim, e diversas literaturas também vinham nessa coleção. Antigamente também a gente tinha aquela coleção Barça, não sei se vocês foram dessa época. Eu lembro que a minha mãe comprava essa coleção só pra gente ler, entendeu? Quem não lia, porque quem não leu dos meus irmãos, porque não quis, mas eu tive essa oportunidade e eu gostava. Então, para mim, os livros são algo que sempre fizeram parte da minha vida, tá bom? Então é isso, tanto que eu tenho essa parte aqui é só minha. Grenza de vez em quando vem aqui e me empresta alguns. Ele também tem a dele lá no escritório, mas esse aqui é o meu pedaço, meu mundo. O meu mundo é esse aqui. Eu já até parei de comprar, mas eu ganho. Enfim, faz parte, tá? Então, olha só, diferente da segunda epístola, que foi enviada a uma, eles colocam aqui, a uma congregação. Congregação é reunião, tá, gente? De irmãos. A uma congregação, João envia esta epístola a Gaio, um irmão, ele chamou irmãos, enfim, né? Um irmão que ele amava. Isso vai muito pela linguagem evangélica, né? Claro, somos evangélicos, por quê? Porque seguimos a boa nova de Jesus Cristo, tá bom? Olha só, não pela denominação
pela denominação institucional, tá bom? Olha só, ele diz assim: João escreve essa epístola para elogiar, encorajar e orientar esse querido irmão. O apóstolo começa elogiando Gaio por sua fidelidade ao que? A aletheia e ao ágape, à verdade e ao amor. E a sua hospitalidade, provavelmente aos pregadores itinerantes. João também escreve para reprovar as atitudes de Diótrefes. Eu não li a respeito do Diótrefes, tá, gente? Sua postura autoritária, o Diótrefes, na verdade, ele era aquele que queria ser líder da comunidade, só que ele era... Eu ia falar uma palavra. Então, ele era aquele que ele era o mandão da coisa. É tipo aquela história que eu já contei aqui pra vocês, que quando eu entrei aqui nesse condomínio, eu fui ser a primeira síndica aqui. Só que tinha uma moça que ela queria muito ser, só que eu não sabia. Eu vim saber isso já agora, depois de 20 anos, que eu soube que o desejo dela, assim, de coração, era ser síndica. E aí, mais ou menos, o que acontece quando alguém quer comandar um lugar? Eles fazem de tudo, eles fazem o diabo que é a divisão, para alcançar os seus objetivos. E com esse aqui, não era diferente, ele queria ser líder, todo líder quer ser, de uma forma, quer manipular as pessoas, entendeu? Então, olha só, ele diz assim, ó, Diófrates estivesse causando problemas. João elogia Demétrio e orienta Gaio a seguir o exemplo dele. Um detalhe importante nessa epístola é a preocupação de João com a saúde e a prosperidade de Gaio. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, se a nossa alma está bem, todas as outras coisas também devem estar bem, gente. Vocês entendem? Quando, por exemplo, a gente diz assim, shalom para uma pessoa, é nos 4 níveis. É o nível espiritual, o nível emocional, o nível físico. E claro que o físico representa a questão da matéria, das tuas finanças, da tua força de trabalho, entendeu? Então, aqui quando ele diz que deseja que te vás bem, isso é em todos os sentidos, tá bom? Então, olha só, a saudação desta carta, ela começa com uma saudação. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Este é o meu desejo para com todos vocês também, que a alma de vocês esteja bem, que a alma de vocês, na verdade, a alma é Deus dentro de nós, tá? É o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, se ele está bem, nós também vamos estar em todos os aspectos, tá bom? Então, olha só, que te vá bem e que tenha saúde, porque uma pessoa sem saúde, ela pode ter o dinheiro, os bilhões que tiver, mas se não tiver saúde, de nada adianta, gente. Tem muita gente aí que tem coisas, tem sucesso, tem dinheiro, tem um monte de coisa, tem bens familiares, tem valores familiares e tudo mais, só que não tem saúde. Pagaria toda a sua fortuna para ter a sua saúde de volta, mas não tem. Eu sempre trago aqui também esse exemplo, por exemplo, do Schumacher, né? Que ele sofreu um acidente, hoje ele vive assim, ele tem muito dinheiro, mas não tem saúde. E ele com certeza daria toda a sua fortuna pela sua saúde. Muita gente, por exemplo, oferece, deseja o quê? Ter a jovialidade, ter a eternidade em suas mãos, a imortalidade. Tem muita gente que faz de tudo para ter uma aparência jovem, se sentir jovem, estar sempre bem. No sentido de não aceitar que o tempo passa, que a vida tem um período determinado para a gente viver. Claro que a gente tem que viver bem e tudo mais, mas tem gente que vai para as camas de cirurgias, às vezes por vaidade, né? Por mais que digam que não, é só saúde, isso às vezes é mentira. Muitos vão pela vaidade, sim, e depois tomam na tarraqueta, né? Quantas mortes vocês não veem aí de pessoas que
foram só fazer uma lipo, alguma coisa, e ficaram e passaram dessa, né, dessa dimensão para outra, né? Então vocês têm que ter muita atenção com aquilo que vocês ingerem também na mente de vocês. A mídia, vocês sabem que a mídia adora colocar a questão dos corpos. A gente, no Brasil, é o maior país, é o país número 1 em questão de cirurgias plásticas, questões de cirurgia do corpo, tá? Para você ver como essa questão do hedonismo aqui é bem exacerbada, e é até um modo de que as pessoas até incentivam umas às outras a fazer, né? Não, isso aí não é nada, é uma coisa bem simples. E vai lá, coloca silicone, tira silicone, coloca peito, tira peito, coloca a bunda, coloca panturrilha, tira a barriga, coloca a barriga. E depois, né, tem todos esses problemas que não chegam para vocês. Porque quando a pessoa tá lá no fundo do poço, dificilmente ela vem te dizer que ela tá no fundo do poço. Ela vem e aparece toda linda, maravilhosa, gostosa, aquela coisa. Mas não sabe, você não sabe o que a pessoa já passou ou que passa pra ficar daquele jeito. Quais são as... como que se fala? Quais são os sacrifícios que elas têm que fazer. Às vezes é dinheiro, às vezes são sacrifícios em relação a dinheiro, às vezes é com a sua própria vida, com a sua própria alimentação, enfim, tem que tomar remédio a vida inteira. Então, vocês têm que ter muita atenção, viu, com isso. Para quem estuda as Sagradas Escrituras, deve estar virado aqui nessas coisas e saber que tudo isso, algumas coisas são manipulações, tá? Que você pode viver de uma forma como filho de Deus e bem de saúde e bem corporalmente, de forma equilibrada, tá? Então, a Sagrada Escritura tem essa coisa de fazer, trazer a tua consciência quem tu és. Tu és filho de Deus, o teu corpo habitado pelo Espírito Santo e tudo mais. Um corpo que é habitado pelo Espírito Santo não vai ficar de qualquer jeito, nem ficar ingerindo porcarias, né? Então, quando eu digo porcarias, é coisas sintéticas e tudo mais. Vocês já sabem disso, tá? Então, olha só. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Agora vamos passar para os elogios que ele faz. Isso no versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, ou seja, com os estrangeiros, né? E que em presença da comunidade testificam, dá o testemunho do teu amor, aos quais se conduzires, como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Ou seja, nas comunidades cristãs, antigamente, eles não queriam receber nada dos gentios, tá? Os gentios, vocês sabem que são aqueles que não são judeus, tá bom? Somos nós também, tá bom? Então, e essa comunidade de João também, eles eram, com certeza, no primeiro século, eram saídos do judaísmo. Então, eram judeus. Eles poderiam morar na diáspora, em outros cantos, mas eles eram, né, pelo que conta aqui, né, eles dizem, não tomando nada dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Ou seja, eles não recebiam nada deles, mas eles recebiam os gentios, né, também. Não tinham preconceitos, vou dizer assim essa palavra. Não sei se seria a palavra correta em relação a isso. Bom, um mau exemplo de Diótrefes. Tenho escrito à igreja, né, a comunidade, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Ou seja, tem aquele lá que, né, não quer receber os irmãos. Por isso, se eu for, terei a memória as obras que ele faz, proferindo contra nós
palavras maliciosas. Ou seja, um Diótrefes é aquele que fala palavras maliciosas, né? E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Quantas pessoas, às vezes está numa comunidade e não quer que a outra entre, não quer que a pessoa seja uma coisa ou outra, né? Não, veja bem, já mexe com a moral da pessoa, veja bem, a pessoa não tem honra, a pessoa é fraudulenta, a pessoa é não sei o que, ela veio não sei da onde, ele veio não sei da onde, de Nazaré, pode vir alguma coisa que preste, né? Assim, na comunidade era assim. Se Jesus recebeu isso, de Nazaré pode vir alguma coisa que preste lá, falado por Natanael, imagina nós, gente. Em toda a comunidade existe sempre aquele que acha que é o dono da igreja, é o dono da comunidade, é o dono do condomínio, é o dono do bairro, é o dono da cidade, é o dono do país, né? Então é isso, tem sempre esses que só por Jesus eles se acham, né, e querem manipular as pessoas, tá? Então, olha só, o bom exemplo de Demétrio: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. A saudação final. Isso está no versículo 13, tá? Da terceira carta de João. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Quase semelhante à segunda, né, gente? Espero, porém, ver-te brevemente. Então falaremos face a face. Paz seja contigo, né? Que a Shalom esteja contigo. Os amigos te saudam. Sauda os amigos, a cada um particularmente. Aqui termina a terceira epístola universal de João. Eu li esta Bíblia maravilhosa aqui, que é do rei das Bíblias. Adorei, gostei dela. Agora, gente, vocês viram que nós falamos a respeito de Gaio, né? Meu microfone aqui tá caindo, gente. O microfone aqui da área digital, do áudio digital, lá dos podcasts. Peraí. Então, olha só, Gaio. Gaio pode ser também chamado de Caio, tá? Então, a palavra Gaio revela o que? Esse nome significa alegria, jovial, que tem o espírito arguto, esperto, ladino, alegre. Também é uma ave da família da corvida, né? Se vocês forem procurar, eu acho que vocês vão encontrar aí, não sei. Agora vamos lá. E aí, olha só, ele diz assim: ao presbítero amado Gaio, lembram aqui na leitura? A quem eu amo na aletheia, a quem eu amo na verdade. Presbítero ou presbiterói, presbíteros, o que significa isso? É um homem velho, ou seja, um ancião, tá? O senhor, que também pode ser chamado de episcopo. Vocês já ouviram essa palavra? Episcopal, de episcopal, do mais episcopal. O que significa isso? É um supervisor. Assim como, por exemplo, vou dizer para vocês aqui a palavra bispo, né? A palavra bispo, o que significa bispo? Um administrador. Vocês veem muito aí, por exemplo, o bispo Macedo, a bispa Sônia. O que eles são? Além deles serem considerados apóstolos, pastores, porque eles enviam a palavra de Deus, quer dizer, eles são apóstolos porque são enviados, assim, no sentido de transmissão da palavra de Deus. Eles também são chamados de bispo, por quê? Porque eles administram também um negócio, uma igreja, um templo, né? Enfim, então eles são administradores. Então, um bispo é sempre um administrador. Ou um bispo católico, por exemplo, que ele administra uma diocese, que é um lugar, tá?
uma parte de uma cidade, assim como, por exemplo, nós temos aqui o arcebispo de São Paulo, que é o Dom Odilo Pedro Scherer, né? Aliás, ele tem um livro excelente, chama-se Política, Fé e Política. Maravilhoso, eu não tenho aqui, mas já estou indicando aí para vocês. Então, o bispo é um administrador de uma diocese ou de um lugar onde há uma comunidade de pessoas. A palavra hebraica para presbítero é zaken, e identificava os líderes antigos do Israel, né, no âmbito das polis. Polis, o que é poli? É cidade. Gaio em grego, esse nome Gaio em grego, né, Gaio, provavelmente significa senhor. Em algumas versões da Bíblia, o nome é traduzido para Caio. O termo Gaio tem suas raízes na língua latina, mais especificamente na palavra Gaudium. Gaudium ex spes, alegria e esperança. É um livro também que existe da Igreja Católica, tá? Gaudium, que significa alegria e contentamento. Ao longo dos anos, essa palavra evoluiu para Gaius, mas também pode ser chamado de terra, lembram? A Gaia, né? A terra. Que era um nome próprio bastante comum na Roma Antiga, ou seja, Gaio ou Caio era um nome bem comum na Roma Antiga, na Roma, né? Gaio era o bispo de Éfeso, como eu falei, assim como o Francisco, por exemplo, ele é o bispo do Vaticano, né? Também, tá? Ele é o bispo de Roma, tá? Francisco, o Mário Jorge Bergoglio, ele é também o bispo de Roma, tá? Ele também tem, além dele ser um líder espiritual da Igreja Católica, ele é como que se fala? Ele é um chefe de Estado, tá? Você não sabia? Pois é, ele é um chefe de Estado. Por isso que ele recebe todos os governantes do mundo, gente. Ele é igual a um governante do mundo. Por isso que ele recebe o Trump, ele recebeu a dona Dilma, recebeu o seu Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu a dona Michele Bolsonaro, alguma coisa assim, se eu não me engano, e muitos outros aí de muitos os lugares. Ele é um líder, ele é um chefe de Estado, tá? Então, fica aí a dica para vocês, esse conhecimento aí para vocês. Então, tem que separar quando ele está na função de líder religioso de uma igreja, de uma instituição que é católica, mas também quando ele é o bispo de Roma, quando ele é um chefe de Estado, né, do Vaticano e tudo mais. Bom, Gaio era bispo de Éfeso, um homem generoso e hospitaleiro, conforme a terceira carta de Yohanan, que nós acabamos de ler, né, a carta de Yohanan, carta de João. No livro de Atos, Gaio é um companheiro de Shaul Rachalia, de Paulo de Tarso, do apóstolo Paulo, do apóstolo São Paulo. Aliás, dia 25 de janeiro é o dia de São Paulo. Por quê? Porque esta cidade a qual eu habito, ela leva o nome do apóstolo São Paulo. É mais isso que você também não sabia. Que também Titia Francisca também aqui é cultura, tá, gente? E um pouco de história também, né? Então, olha só, São Paulo leva o nome do apóstolo que era missionário nas grandes metrópoles, né? Nas grandes cidades. Então, dia 25 de janeiro é quando ele teve aquele encontro, né? Segundo as tradições, encontro com Cristo lá no portão de Damasco, tá bom? Se você ainda não conhece essa história, eu tenho um vídeo chamado Atos dos Apóstolos, que eu conto lá um pouquinho sobre isso. Vai lá e assiste. É um vídeo antigo, acho que tá com uns 2 anos mais ou menos, tá? Que foi, eu postei aqui. Então, olha só, no livro de Atos, Gaio é um companheiro de Paulo, né? De Shaul Rachalia. Ele é de origem macedônia, ele é da Macedônia, esse Gaio, conforme Atos capítulo 19, versículo 29 e Atos capítulo 20, versículo 4, né? Tá, também ele aparece em Romanos capítulo 16, versículo 23 e na 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Olha quantas referências eu peguei para vocês, né? Bom,
3 pessoas são mencionadas na Bíblia com este nome de Gaio, né? Que é um macedônio, companheiro de viagem de Paulo, e seu anfitrião em Corinto, quando escreveu sua epístola aos Romanos, né? Capítulo 16, versículo 23. Ele e sua família foram batizados por Paulo, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Durante um surto pagão contra Paulo em Éfeso, os revoltosos apoderaram-se de Gaio e Aristarco, porque não conseguiram encontrar Paulo e correram com eles para o teatro. Alguns identificaram este Caio como o número 2. O número 2, amigo, acho que de Paulo, né? Olha, a segunda coisa que diz é o seguinte: um homem de Derbe que acompanhou Paulo na Ásia em sua última viagem a Jerusalém. A terceira coisa é um cristão da Ásia Menor, a quem João dirigiu a terceira epístola, conforme 3 João, capítulo 1, versículo 1. Agora, a respeito do outro vídeo que eu falei, que eu fiquei na dúvida se Éfeso ficava na Grécia, né, ou na Turquia. Bom, Éfeso foi uma cidade grega antiga na costa da Jônia, 3 quilômetros a sudoeste da capital Selçuk, né? Província da Esmirna. Esmirna, se você lembrar de Mirra, também vem disso aí, tá? Esmirna, né? Que é uma cidade na Turquia, tá? Foi construída no século X a.C., no local de Arzua, que era uma outra cidade, por colonos gregos jônicos. A arquitetura jônica é muito famosa, gente. E na filosofia, você pode conhecer Tales de Mileto, lembra? Anaximandro, Anaxímenes, né? Todos eles de Mileto, tá bom? Na Ásia Menor, no mar Egeu, do século 7 a 5, né? Antes de Cristo. Depois, essa cidade ficou sob o controle da República Romana, ficou, né, da República de Roma. E hoje ela faz parte, Éfeso faz parte da Turquia, né? E em Éfeso encontra-se, se você nunca estudou mitologia grega, eu sei que na escola foi tirada a filosofia um pouco, essas coisas, né? Mas eu te digo que lá em Éfeso tem o templo de Ártemis, que é uma deusa, né? Também conhecida como Diana, lembram? Ela é a deusa dos animais selvagens, a deusa da caça e a deusa dos animais selvagens, né? E esse templo lá de Ártemis é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá bom? Então, queridos, esta é a minha contribuição em relação às cartas joaninas, às cartas universais ou cartas católicas. Logo eu volto com mais ensinamentos sobre o Novo Testamento. Essa carta também faz parte do Novo Testamento, tá? Os escritos joaninos faz parte do Novo Testamento. E aí, gente, deixa eu falar aqui, gente boa, gente de Deus, eu espero que vocês sejam pessoas boas do bem, pessoas de Deus. Então, esta carta, ela faz parte do Novo Testamento, das tradições neotestamentárias, tá bom? Depois dela vem o que? A carta de Judas, mas eu não vou ler essas cartas, eu tô continuando com João, né? Quero que vocês conheçam a literatura joanina. Então, possivelmente, eu não vou prometer, mas possivelmente nós vamos começar a ler o livro de Revelação, tá? Francisca, o que é revelação? Revelação é o livro de Apocalipse. Tá bom? Tem muita coisa legal aqui, né? Ele vai falar também sobre as 7 igrejas, nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Bem legal, vocês vão gostar. Não é para vocês terem medo. Eu tive uma aluna num lugar que ela dizia que ela morria de medo de abrir, de ler as cartas do Apocalipse. Claro,
Existem muitas manipulações, existem muitas informações desencontradas que as pessoas colocam. Então as pessoas têm medo realmente, mas não é para ter medo. Isso aqui tem muita coisa que já aconteceu, gente. Se você conhece a história de Israel, você vai identificar tudo isso. Tem coisas que os autores colocam de forma, como que se fala, codificada, porque para não serem presos, entendeu? Porque se todo mundo for colocar realmente aquilo que pensa, pelo menos aqui no Brasil, o Código Penal é que nos molda para não escrevermos aquilo que realmente a gente pensa, né? Aí a gente escreve romances, muda os personagens, né? Porque às vezes é falando certas verdades também, não é isso? Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal Bíblia com Francisca, inscreva-se. Aciona o sininho das notificações e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Vem e ó, aciona o sininho das notificações, menina, vem cá, vem. Bom? Então é isso, queridos. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Beijos para todos. Fiquem com Deus. Tchau.